Boa noite, né? Bem-vindos e bem-vindas ao 17º Encontro Nacional da ABET. Meu nome é Ana e hoje, junto com a Bruna, seremos monitoras dessa sessão especial. Estamos aqui para auxiliar a coordenação e os palestrantes na medida do possível. O nome dessa sessão especial é Movimentos Sociais e a Resistência dos Trabalhadores a partir da Periferia, com início às 7 horas e término previsto para as 8h45. Passo a palavra agora para a professora doutora Rafaela Cirino, que coordenará a sessão especial. Desejo a todos uma ótima atividade. Seu áudio, Rafa. Seu áudio, Rafa. Sem áudio, professora. Pronto. Então, vamos lá, agora é para valer. Boa noite a todos e a todas, né? Sejam todos bem-vindos a essa sessão especial, Movimentos Sociais e Lutas dos Trabalhadores a partir da Periferia. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos convidados de hoje, Paulo Mansan e Clemente Gans, por terem aceitado prontamente o convite para participarem dessa sessão especial. Inicialmente, né, a gente contava também com a presença de Paulo Lima, né, que é mais conhecido como Galo, que não pôde estar aqui conosco hoje por razões adversas, né? Mas eu tenho a convicção, né, de que não deixaremos de pensar nele nas nossas discussões, como uma liderança importante do movimento dos entregadores antifascistas, liderança que tem buscado mobilizar os trabalhadores de aplicativo na luta por direitos, lutando inclusive pelo direito à greve como trabalhador e não como parceiro, contrapondo-se, portanto, à ideologia do empreendedorismo. Essa sessão especial, ela tem por objetivo discutir como os trabalhadores, seja através de movimentos sociais, seja através de sindicatos, seja através de partidos políticos, têm procurado se organizar politicamente em um período de grandes retrocessos, né? Um período árduo, tenebroso, de uma hegemonia cada vez maior do capitalismo financeiro, que vem se dirigindo cada vez mais, né, como explicou muito bem Helena Lavinas na conferência de abertura, para a esfera da reprodução social em busca de lucratividade, né? E o Estado tem viabilizado esse processo, privatizando a questão social e desmontando os sistemas de proteção social. Então, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista fazem parte desse desmonte. As perdas que já tivemos em termos de direitos sociais e trabalhistas, direitos conquistados duramente pela classe trabalhadora desde a sua Constituição, são imensas. Mas a investida neoliberal, neoconservadora, avança. Ainda há direitos a serem liquidados, ainda há setores do setor público que não foram completamente privatizados. E para avançar essas pautas, tem um forte investimento do Estado, de organizações da sociedade civil, de investidores sociais, de organismos transnacionais, no fortalecimento dessa ideologia do empreendedorismo, da meritocracia, da culpabilização individual, tornando cada vez mais difícil reconstituir uma solidariedade entre o coletivo dos trabalhadores, que são convidados cada vez mais a se verem como empreendedores, autônomos, parceiros e até mesmo usuários fornecedores. Mesmo que as perdas, do ponto de vista dos trabalhadores, sejam inestimáveis, essas perdas são naturalizadas e são banalizadas continuamente por intermédio da narrativa dominante. Somado a isso, ao avanço do neoconservadorismo, a criminalização dos movimentos sociais, a construção da narrativa de que trabalhadores sindicalizados, militantes de movimentos sociais, grevistas, são todos vagabundos e que só querem encostar no Estado e retirar desse Estado supostamente obeso benefícios sociais e privilégios. Então, diante de tantos retrocessos, eu coloco aqui algumas questões norteadoras, né, para que os nossos convidados nos ajudem, a partir da experiência que eles possuem, a entender melhor o processo das lutas sociais e das resistências a partir da periferia do capitalismo. Por exemplo, como os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos políticos têm acompanhado e como eles têm combatido o avanço da precarização do trabalho e a pauperização da população. Como conter, né, o avanço dessa frente neoliberal em um contexto de fragilização dos sindicatos e de criminalização dos movimentos sociais? Quais foram os últimos embates travados para conter o avanço da pauta trabalhista? Quais são as estratégias que têm sido utilizadas para combater esses retrocessos? Que estratégias têm funcionado melhor?
como os movimentos sociais podem combater o individualismo, a ideologia empreendedora e ajudar a construir uma outra sociabilidade baseada na solidariedade e no apelo ao coletivo dos trabalhadores. Para conversar sobre essas questões e também sobre outras, né, que possam surgir, a gente vai ter a importante contribuição de Clemente Gans e de Paulo Mansan. Clemente Gans é consultor sindical, ex-diretor técnico do DIEESE, colunista do jornal online Rádio Peão Brasil e assessor do Fórum das Centrais. Paulo Mansan, doutorando em agroecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é da direção estadual do MST em Pernambuco e coordena, entre outros, o projeto Mãos Solidárias Periferia Viva, que reúne grupos e movimentos sociais que realizam ações de distribuição de alimentos e máscaras na periferia do Recife durante a pandemia. Então, eu vou passar, então, a palavra para Clemente Gans, uma fala de até 30 minutos, e vou avisar quando faltar 5 minutos para o término. Em seguida, nós vamos ouvir o Paulo Mansan e vamos terminar com o debate. Então, eu convido vocês, portanto, né, desde já, a postarem no chat, né, vou pedir para vocês postarem por escrito, dúvidas e questões que vocês gostariam que fossem respondidas pelos palestrantes. Então, dando início, passo a palavra ao Clemente Gans. Boa noite a todas e todos que nos acompanham, que participam desse evento. Queria, em nome da Rafaela, da Patrícia, da Ana Carolina e da Bruna, agradecer a Beth pelo convite de estar aqui. É um prazer estar aqui junto com o Paulo Mansan nesse debate, nessa noite de 7 de setembro, uma noite especial para a nossa luta, para os desafios que nós temos pela frente. Rafaela já contextualizou o pano de fundo desse nosso debate, que é olhar para os desafios que o movimento social, no meu caso especialmente o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, o movimento sindical, em um contexto de profundas transformações, aquilo que nós chamamos comumente no debate do neoliberalismo, muitas vezes olhado só com uma dimensão econômica, sem perceber essas múltiplas dimensões que a Rafaela colocou aqui na abertura, onde, na verdade, a ordem neoliberal é uma profunda transformação no paradigma, não só do sistema produtivo, mas das relações sociais, da subjetividade, ou seja, o individualismo, do papel do Estado, a presença predominante e dominante do mercado sobre o Estado e a transferência dos ativos do Estado e dos serviços como atividade privada, e as formas com que essa reorganização do sistema relaciona a tecnologia e a presença dos trabalhadores e as trabalhadoras no mundo do trabalho, a quebra daquele paradigma que nós vivenciamos no pós-guerra, até no Brasil nos anos 90, no qual a pactuação, a construção de compromissos, a regulação por meio da negociação, portanto, todo um movimento na sociedade que vem a partir predominantemente da Europa de construir um mundo menos desigual numa sociedade capitalista, dado a uma possibilidade no qual a presença dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo do trabalho seria mediado pelo sindicato como um sujeito coletivo, com poder de negociação e, portanto, de regulação das condições de trabalho e da remuneração, portanto, disputando na relação direta a distribuição do produto do trabalho, da riqueza gerada. Por outro lado, há também uma participação do movimento sindical na macro-regulação, no qual o Estado, por meio de políticas públicas e uma tributação progressiva, devolve à sociedade, portanto, retira parte do ganho de quem ganha mais e quem tem uma maior rentabilidade, limita, portanto, a apropriação privada do lucro, ou reorientando para o investimento, portanto, para as empresas aumentarem a capacidade produtiva, ou tributando e distribuindo para a sociedade na forma de políticas públicas universais. Esse arranjo político que em cada país constitui, inclusive, no campo sindical, um sistema sindical próprio. Outro dia eu participava de um debate e me perguntava, mas quais são os sistemas sindical, quais são os modelos? Olha, existem tantos modelos quantos países existem no mundo. Cada país
montou um jeito de fazer com que os trabalhadores se organizassem por meio do seu sindicato e o papel do sindicato, da negociação. Cada país montou um jeitão. As mesmas coisas, a organização dos trabalhadores, a negociação coletiva, a convenção, o contrato coletivo ou o acordo coletivo, ou a regulação da lei, ou a legislação, ou a solução do conflito. Todos esses elementos têm um arranjo em cada país diferente, mas dominava no capitalismo central a predominância de uma solução pactuada, portanto, de um sistema sindical, no qual a negociação era a orientadora da solução do conflito entre capital e trabalho, as macronormas, desde a OIT com as convenções coletivas, mostrando, portanto, ao mundo referências nos quais os países deveriam convergir do ponto de vista da igualdade entre homens e mulheres, contra o trabalho infantil, contra o trabalho escravo, favorecendo a negociação, dando poder de negociação e de solução de conflito aos trabalhadores no setor público. Bom, são inúmeras as normas que a própria OIT coloca, muitos países constituíram suas normas, o Brasil o fez desde a década de 40, mas depois, no processo de retomada da democracia no país, recolocou, e o movimento sindical se recolocou no país como uma dinâmica muito forte de organização dentro da nossa cultura e do nosso modelo. As negociações e a luta sindical teve uma prevalência muito forte nos anos 80 e 90. Nos anos 90, a gente enfrenta uma grave crise do ponto de vista do emprego. E depois, na primeira década dos anos 2000, até mais ou menos 2014, você tem um período de 10 anos, entre 2004 e 2014, onde o movimento sindical se recoloca novamente com uma dinâmica muito forte de organização, de mobilização, greves, acordos coletivos, negociações que criaram inúmeras alternativas no âmbito das relações de trabalho, mas também, nesse período, o movimento sindical inicia um processo de intervenção coordenada, articulada do ponto de vista da unidade sindical, onde que as centrais sindicais trabalham de forma articulada, numa agenda que é proposta ao Congresso Nacional e ao governo, então o presidente Lula, e dessa agenda inúmeros avanços acontecem, seja porque nós conseguimos evitar que retrocessos avançassem, por exemplo, nós seguramos por quase uma década e meia o processo de regulação da terceirização, que vinha com o projeto que depois foi aprovado. A grande questão que está colocada, por exemplo, nesse caso, é por que nós não conseguimos, naquele contexto, colocar uma macro-regulação, no caso da terceirização, que fosse coerente com aquilo que nós defendíamos. Nós conseguimos criar um obstáculo para que ela fosse aprovada durante 15 anos. No governo Temer, ela foi rapidamente aprovada do jeito que ela vinha sendo proposta desde o seu início, talvez de forma, inclusive, mais perversa e mais ampla. Mas, nesse período, outras regulações foram conquistadas a partir da pressão feita sobre o governo, o Congresso Nacional, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, que foi uma política que fez o salário mínimo crescer mais de 70%. Se nós não tivéssemos essa política de valorização do salário mínimo, hoje o salário mínimo estaria na ordem de R$ 600, em vez de ser R$ 1.100. Portanto, essa diferença é o ganho real que o salário mínimo teve decorrente da política que foi pactuada entre as centrais sindicais do governo e depois no governo da presidenta Dilma, aprovada no Congresso Nacional como uma lei, e agora no governo Bolsonaro, encerrando, portanto, a sua continuidade. Outras medidas foram também conquistadas no campo, por exemplo, com o avanço do ponto de vista da agricultura familiar, com crédito, com política. Bom, inúmeros avanços foram feitos. Entretanto, mesmo nesse período, nós deixamos de avançar em várias questões que estiveram na nossa pauta, estiveram na mesa para o movimento sindical pactuar e fazer uma mudança. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas, ela esteve na mesa com uma proposta para ser pactuada e nós não conseguimos fazê-lo, por divergência, inclusive, no próprio movimento sindical, sobre a oportunidade de fazer daquela maneira. Por exemplo, que era fazê-la em etapas de redução a cada ano,
Também assim foi no caso da terceirização, nós tínhamos uma proposta também para fechar no Congresso uma regulação bastante interessante na minha avaliação, e nós achávamos que tinha, uma parte do movimento sindical achava que tinha que ter uma regulação que impedisse qualquer forma de terceirização. E essas divergências impediram que, naquele contexto, nós conseguíssemos avançar na regulação que pudesse ser favorável a uma regulação, fosse uma regulação favorável a um padrão de proteção laboral para um mundo em transformação. Creio que, em parte, acho que isso que eu quero trazer nessa primeira parte da fala é justamente nós realizarmos um esforço coletivo, sistemático, de entendimento do que está acontecendo, portanto, do processo que está em curso. Isso é muito difícil de fazer, é mais fácil a gente estudar o que aconteceu no passado, explicar o que foi o passado, porque ele mesmo já não é mais presente, do que a gente entender o presente e prospectar o que vem pela frente, prospectar, portanto, a dinâmica futura e tentarmos imaginar qual é a resposta que a gente começa a fazer hoje, amanhã, depois da manhã e assim por diante, né? Qual é a resposta que nós seremos capazes de dar em cada um desses contextos. Cada uma dessas dinâmicas exige respostas que devem ser coerentes, por um lado, com aquilo que nós imaginamos ser a nossa visão de futuro, a nossa utopia, a nossa forma de ver o mundo organizado e distribuindo, do ponto de vista do trabalho, a produção coletiva do trabalho de maneira igualitária, ou de maneira justa, ou de maneira negociada, pactuada e assim por diante, bem como imaginarmos de que maneira que nós queremos que essa sociedade se organize daqui para frente, considerado o patamar de desenvolvimento que a gente atinge do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista político. O que nós precisamos compreender é que nós estamos numa quadratura da história no qual a chamada dinâmica neoliberal, que é uma dinâmica, como a Rafaela colocou na abertura, de profundas transformações em múltiplas dimensões da vida, não só econômica, mas múltiplas transformações da dinâmica econômica, social e política, está colocando, ao longo de um período bastante longo, desafios que são profundos para múltiplas dimensões em todas as sociedades, e em sociedades como a brasileira, que vive também um desafio político enorme com o governo que dirige o país nesse momento, se sobrepõe a esta dinâmica de transformações, que já são transformações profundas e difíceis de serem enfrentadas, uma outra dinâmica, uma dinâmica política, que exacerba essas transformações, inclusive do ponto de vista da regressão política, social e das múltiplas dimensões que esse governo tem promovido e trazido, ou seja, claramente um governo que vem com uma primeira etapa de destruição, e essa é a etapa essa etapa é fundamental na estratégia que está em curso, destruir uma série de patamares e pilares básicos que a sociedade construiu, para depois, sobre essa terra arrasada, reconstruir uma outra ordem política, econômica e social conservadora, reacionária, retrógrada, mas é a visão de mundo que domina nessa visão que governa o país. Portanto, nós estamos falando de uma resposta que tem que dar conta de transformações na estrutura do sistema econômico, social e político no mundo. Por exemplo, os trabalhadores e os sindicatos vivem um processo acentuado de dessindicalização. Mas isso não é um problema do Brasil. Se você olha em todos os países, esse fenômeno acontece porque ele é uma expressão de um processo de exacerbação do individualismo, no sentido de que cada um resolve de peito aberto os seus problemas, e aí isso se materializa em uma série de valores e ideias que são propagados na sociedade, que são reproduzidos e que são materializados nas múltiplas, desde o empreendedorismo, da empregabilidade, são inúmeros os conceitos que nós o dia todo vemos reproduzir no dia a dia dos trabalhadores, a concorrência, a competição entre os trabalhadores, a situação em que vivem, a precarização, a carência, o arroxo salarial e assim por diante.
levando com que as pessoas estejam cada vez mais fragmentadas, isoladas, e desvalorizando as instituições, portanto, desvalorizando o sindicato. Portanto, sobre essa base de transformações, nós, no caso do Brasil, temos ainda não só esse processo acontecendo. Então, se você vai discutir com um sindicalista alemão, ele vai dizer nós temos esse mesmo problema. O que eles não têm é um presidente que diz eu vou acabar com os sindicatos. Essa é uma diferença importante no nosso contexto brasileiro. Enfrentar essas transformações, tendo um Estado onde o governante diz eu vou acabar com o sindicato, faz uma diferença enorme. Portanto, a nossa resposta não necessariamente é uma resposta semelhante à que os trabalhadores alemães estão tentando construir na Alemanha, porque lá eles continuam tendo Estado que valoriza a negociação, valoriza o sindicato, respeita os sindicatos, coloca os sindicatos como protagonista naquela sociedade, coisa que no Brasil é justamente o contrário. Nós temos sucessivas iniciativas por parte do Estado, justamente fazendo o desmonte da atuação dos sindicatos, da sua organização, que já era fragilizada pelas transformações que o neoliberalismo faz na organização econômica e política, e agora reforçada por um governo que intencionalmente trabalha para destruir e bloquear a ação dos sindicatos em todas as suas dimensões. Portanto, a nossa resposta não é uma resposta simples, não é uma resposta que uma iniciativa voluntariosa, um voluntarismo que muitas vezes é clássico nas esquerdas, seria suficiente para nós respondermos um problema conjuntural que é transitório. Nós estamos diante de transformações profundas e nós precisamos ter respostas que sejam criativas. Portanto, aquilo que Dardot e Laval disseram, o pane de imaginação que nós vivemos, que a esquerda vive, no caso do Brasil, é um pane de imaginação muito mais profundo, porque é de uma transformação brutal, considerado que nós vivemos na primeira década desse século, com transformações econômicas que colocavam o país em uma perspectiva de desenvolvimento econômico, de inclusão pelo trabalho, de diminuição da desigualdade, de superação de miséria e pobreza, onde nós teríamos perspectiva de 1 a 2 décadas superar problemas gravíssimos e, portanto, recolocar o país em uma outra perspectiva de desenvolvimento. Em poucos 4 ou 5 anos, nós revertemos toda essa tendência e estamos em um processo regressivo muito, muito difícil de ser enfrentado. Portanto, imaginar as respostas e, portanto, criar as respostas a essa dupla dimensão estrutural de enfrentamento não é algo simples de ser feito, considerando as dificuldades que o movimento, no caso específico do movimento sindical, as dificuldades que ele vive, dado o ataque continuado desde a reforma trabalhista, no sentido de fragilizar intencionalmente a capacidade de atuação do sindicato, diminuir o poder de negociação, diminuir o poder da legislação e, principalmente, diminuir o poder dos acordos coletivos e das convenções coletivas. Portanto, retirar o poder do sindicato e retirar o poder de cobertura e de proteção que as negociações dos acordos fazem, faz parte da estratégia que está presente no Brasil, mas que é reforçada no Brasil por essa linha de atuação, convergindo, portanto, para outros movimentos que aparecem mundo afora, no qual os sistemas de relações de trabalho tendem a pressionar pela ordem neoliberal para sairmos de uma macro-regulação coletiva, do contrato coletivo, da convenção coletiva, para transitar para uma negociação por acordo coletivo no âmbito da empresa e, preferencialmente, em muitos casos, de negociação individual. Essa transição que vem sendo pressionada mundo afora é uma transição que nós aceleramos, no caso do Brasil, a partir da reforma trabalhista de 2017, com nela incluindo um ataque severo ao movimento sindical. E, portanto, nós temos que enfrentar simultaneamente um sindicato que passa sob ataque permanente, sendo bloqueado na sua capacidade de atuação, simultaneamente a uma campanha sistemática de desvalorização do sindicato e da
participação dos trabalhadores no sindicato, que já é relativamente normal nessas sociedades, onde o sindicato está sempre em disputa e a participação dos trabalhadores também, mas agora com um reforço monumental dado pela legislação, pelo ataque ao financiamento, pelo ataque à representação e pelo ataque ao poder de negociação. Portanto, essas três dimensões são simultaneamente atacadas e exigem respostas. As mudanças no mundo do trabalho, tecnologia, reorganização das empresas, estrutura locacional das empresas no mundo, reestruturação dos sistemas e das cadeias mundo afora, alteram significativamente também a estrutura do movimento sindical. No caso do Brasil, sobre essa dinâmica se coloca o alto impacto que a desindustrialização do país tem sobre a estrutura sindical fortemente sustentada do ponto de vista da sua arquitetura política e arquitetura organizacional a partir do sindicalismo da base industrial, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, esse processo de desindustrialização é muito grave, tem consequências profundas sobre uma dinâmica sindical muito fragilizada. Um exemplo, para a gente ter noção do que eu estou tentando materializar. Quando a Ford anuncia que vai sair do Brasil, como anunciou no início desse ano, nós estamos falando de uma empresa que, direta e indiretamente, mobiliza em torno de 120 mil empregos no setor industrial. Então, uma empresa, ao sair, ela desmonta uma estrutura de emprego no setor industrial, e esses trabalhadores, boa parte deles, deixarão de ser trabalhadores no setor industrial para ir trabalhar em outros setores, além da perda econômica em termos de demanda, queda de salário, tem também um impacto muito grande sobre a organização sindical que estão na base dessas empresas. É importante também nós percebermos que as respostas que nós teremos que criar precisam considerar esta dinâmica, ou seja, nós temos que imaginar respostas que sejam capazes de gerar novamente força social e poder de imaginação, portanto, poder de criação de respostas políticas para processos econômicos, sociais, culturais e, portanto, que recoloquem solidariedade, que recoloquem possibilidade de repartição do produto coletivo do trabalho, que recoloquem o papel do Estado, que recoloquem o papel das políticas públicas, coisas todas que estão no sentido contrário daquilo que, ao longo de décadas, nós trabalhamos, pelo qual o movimento sindical lutou. Não será da mesma maneira, porque o contexto que a gente vive é radicalmente diferente. Se a gente pegar hoje a força de trabalho que está presente no Brasil, atuando do ponto de vista produtivo, nós temos talvez três grandes grupos. Nós temos um grupo, mais ou menos um terço dos trabalhadores e trabalhadoras estão inseridos economicamente em empresas que têm algum tipo de proteção sindical, algum tipo de proteção decorrente de uma relação laboral estável, assalariada e, portanto, com proteção legal previdenciária, proteção laboral e proteção social. Sobre esse conjunto se inclui servidores públicos, também grande parte deles com algum tipo de proteção sindical, social e laboral. Do outro lado, nós temos no outro extremo mais ou menos um terço da força de trabalho inseridas no mundo do trabalho de maneira totalmente precarizada, na informalidade absoluta, sem proteção laboral, sem proteção social, sem proteção sindical e sem proteção previdenciária, e sem nenhuma chance de ter qualquer possibilidade de inserção laboral com qualquer uma dessas proteções. E essas pessoas sabem, pela experiência de vida que têm, pelo que elas olham em torno, que elas jamais terão essa alternativa. Aliás, parte delas apoia esse governo e tem vários estudos mostrando por que o fazem. E no meio desses dois terços existe um outro terço que predominantemente está inserido nesse mundo laboral de forma insegura, instável e crescentemente precarizada. E crescentemente parte daquele um terço mais protegido se desloca para esse terço do meio em inserções laborais legalizadas e precarizadas, que é o que a reforma trabalhista conseguiu construir.
nós temos mais ou menos 2/3 da força de trabalho no Brasil que está inserida no mundo do trabalho sem a base estrutural de um sistema econômico que inclui o sindicato como instrumento de proteção. E isso não é transitório. Provavelmente nós teremos, por muito tempo, se nós não conseguirmos fazer uma mudança política mais radical, um processo de estruturação dessa precarização de maneira permanente pelas inúmeras formas de ocupação que estão sendo geradas, inclusive com o avanço tecnológico no setor de serviços. A pandemia só fez acelerar esse processo e transformações profundas também estão acontecendo nas ocupações, nesse segmento, um terço mais protegido. Por exemplo, hoje nós temos mais ou menos 1/3 da força de trabalho no setor bancário, no qual os bancários representam, em home office. E, portanto, os trabalhadores bancários e as trabalhadoras bancárias que estão na direção dos sindicatos vão precisar imaginar como que eles dão conta de organizar um setor bem organizado sindicalmente, considerando a presença hoje de uma ocupação em home office. Se os bancários e as bancárias precisassem fazer uma campanha salarial nesse ano, em 2021, eles teriam que responder, do ponto de vista organizativo, como que eles fariam uma greve tendo 120, 150 mil trabalhadores e trabalhadoras em home office. E esses dirigentes que estão na frente do sindicato dos bancários nunca se colocaram diante de um problema organizativo que é como organizar uma greve em uma campanha salarial, em um setor altamente organizado e onde a pactuação faz parte da regra do jogo, como é que organiza uma campanha salarial com 150 mil trabalhadores no home office? Uma situação... Faltam 5 minutos, tá? Só para te finalizar. Então, desafios como esse precisam ser pensados, portanto, a resposta a ser criada é uma resposta que precisa gerar a criação de uma nação, de uma organização, de uma política, de um projeto, de uma proposta para cada uma dessas dimensões. Olhando do ponto de vista organizativo, tem uma dimensão que o movimento sindical vem trabalhando, que é melhorar a sua presença e participação no âmbito legislativo. Então, nós fizemos, nos últimos 2 anos, uma reorganização da presença das centrais sindicais junto ao Congresso Nacional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, semana passada, nós conseguimos derrotar a medida provisória 1045. Nós conseguimos conversar em 2 semanas com 70 senadores, um a um, individualmente, apresentando as propostas das centrais, os motivos pelos quais nós discordávamos daquela medida provisória e pelos quais nós queríamos discutir no Congresso Nacional políticas públicas para a geração de emprego com proteção social, laboral, previdenciária e assim por diante. Nós estamos muito preocupados com a inserção do jovem no mundo do trabalho, valorizando predominantemente a relação com a escola, coisa que a proposta que o governo apresentava dissociava de maneira permanente e assim por diante. Agora, para além disso, para além das ações institucionais, da ação organizativa, das lutas que nós vamos ter que fazer para enfrentar o projeto desse governo, nós temos que reimaginar a organização sindical que seja capaz de gerar proteção sindical a esses trabalhadores e a essas trabalhadoras. As centrais e uma parte do movimento sindical começam a olhar a perspectiva de que o desafio do movimento sindical é tentar construir uma organização sindical que proteja sindicalmente todos os trabalhadores. Uma proposta dessa significa reimaginar o movimento sindical de maneira radical, representar esses 2/3 que eu falei, dos informais ou dos muito precários, é radicalmente diferente de representar os trabalhadores formais que estão protegidos no lucro das empresas do sistema capitalista. É radicalmente diferente. E para imaginar essa organização e essa proteção, é preciso imaginar as respostas que nós iremos construir, de que maneira que a solidariedade se materializará do ponto de vista organizativo, e para isso não há outro caminho, na minha visão,
que não seja uma prioridade absoluta na estrutura sindical por incluir os jovens num processo de construção dessa nova organização sindical daqui para frente. Não porque são os jovens em si, mas porque esses jovens são aqueles que estão produzindo esse mundo do trabalho, estão produzindo neste mundo do trabalho que precisa proteção e que estão desprotegidos. E terão que ser eles a imaginar quais são as alternativas a serem construídas daqui para frente. Para ser mais claro, não creio que qualquer projeto substantivo do ponto de vista do enfrentamento desse contexto tenha que ser pensado em menos de 1 ou 2 décadas. Nós temos que pensar um projeto sindical para 1 ou 2 décadas de transformações radicais, profundas do ponto de vista organizativo. Nós vamos ter que imaginar nesse mundo atomizado, polarizado, estraçalhado que a gente vive, de que maneira que nós vamos recolocar as possibilidades do encontro, da solidariedade, da possibilidade de imaginar um futuro diferente, de recolocar utopias, coisas que estão presentes na história do sindicalismo o tempo todo. Se isso não for possível de ser feito, a possibilidade da luta sindical está relativamente obstacularizada, ou seja, nós temos dificuldades estruturais para fazer essa superação. Portanto, a resposta que a gente tem que construir, com isso eu quero encerrar, é uma resposta de imaginar a maneira como que as pessoas que estão inseridas, os que estão chegando nesse mundo do trabalho, ou que serão dominantes na próxima década, nas próximas 2 décadas, nesse mundo do trabalho, para que elas possam permanentemente atuando de maneira colaborativa no âmbito das lutas sindicais e imaginar as respostas que nós vamos ter que criar. Se colocar sobre isso a crise ambiental, se colocar sobre isso a crise do Estado, se colocar sobre isso as desigualdades e a exacerbação da propriedade, ou seja, tudo que nós precisamos quebrar e recolocar em uma outra perspectiva, são lutas que são clássicas ao longo da história do sindicalismo, são lutas para as quais nós temos que imaginar as possibilidades de inovação e de respostas criativas nesse novo contexto, e isso exigirá um tipo de articulação e de organização sindical que é diferente daquela que nós tínhamos até agora. Não porque ela não foi eficaz, ela teve sua eficácia nesse tempo, com as críticas que a gente tem que ter, é porque o mundo está organizado em uma dinâmica diferente, é sobre essa nova dinâmica, que é perversa, que fragmenta, que explora, que precariza, que fragiliza, que exclui, que nós temos que gerar as nossas respostas. E não é simples fazê-lo, mas creio que nós podemos fazê-lo se nós tivermos a perspectiva de ter essa abordagem de tentar construir respostas a partir desses problemas concretos com as pessoas que estão vivendo. Então, eu diria, para ficar só em uma diretriz para olhar para frente, o determinante nesse processo, no médio e no longo prazo, é nós termos uma estratégia de recolocar os jovens, as jovens que estão no mundo do trabalho com a tarefa de pensar e, portanto, de imaginar, de superar esse pânico de imaginação e tentar construir as alternativas que nós vamos ter que processar nas próximas décadas. Será uma mudança profunda. Creio que é uma mudança que está sendo desafiada, onde o movimento sindical no mundo todo está sendo desafiado. Há inúmeras iniciativas tentando tatear coisas que possam ser feitas, e creio que é por aí que a gente vai ter que construir essa alternativa, as alternativas para fazer o enfrentamento desses enormes desafios que nós temos pela frente. Obrigado. Acho que você está sem microfone, Rafaela. Sempre esquerda. De novo, Rafa. Oi. Bom, pronto. Então é isso, acho que agora vai. Então, eu queria agradecer muito, né, por essa exposição, né, maravilhosa, essa perspectiva histórica que você constrói aí do sindicalismo, das lutas, das resistências aí da classe trabalhadora, e, ao mesmo tempo, coloca para a gente também
desafios, questões super importantes para a gente poder estar pensando como que o sindicalismo, que os movimentos sociais e os partidos precisam também se reconstruir para fazer frente a toda essa nova dinâmica aí que está sendo construída, né? Então, acho extremamente importante você ter feito essa história do sindicalismo, né? Reconstituir essas relações históricas aí que foram construídas entre capital e trabalho e colocando ênfase nas mudanças que ocorreram nessa relação. Então, que os sindicatos, os partidos políticos e os movimentos precisam estar buscando outras respostas, porque outras formas de ação diante dessa nova dinâmica. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante, inclusive nesse momento hoje, que o sindicalismo está tão desacreditado, está tão oculto, né? Você lembrar dessa história aí, dessa conquista desses direitos, né, na sua fala inicial, é extremamente importante, porque como hoje o sindicalismo é como se esses direitos, né, eles tivessem caído do céu, né, e não tivessem toda essa história aí de resistência e de luta e de construção da classe trabalhadora, né? Então, assim, e também pensar nesse processo, no processo atual, né, que você coloca que é muito difícil quando a gente olha para trás, é mais fácil a gente poder entender o que aconteceu. Agora, é difícil quando a gente está vivendo e a gente tem que achar essas respostas no momento em que essas mudanças estão acontecendo e que a gente precisa estar o tempo todo resistindo, né, a uma série de retrocessos que ocorrem em múltiplas direções, que a gente fica meio perdido aí no meio de tudo isso, né? E essa questão que você coloca também desse governo de destruição, né, que eu acho que uma questão que eu gostei muito na sua fala, quando você fala, é um governo de destruição, né? Mas ele destrói para construir essa nova ordem, né? Uma nova ordem retrógrada, reacionária, conservadora, né? Então, acho que esse que é o desafio que fica aí para mim dos movimentos sociais, de, ao mesmo tempo, lutar contra essa destruição e contra a construção dessa nova ordem, né? Reacionária. Eu vou passar, então, a palavra aqui ao Paulo Monsan para ele poder fazer a exposição dele. Obrigada. Tudo bem? Boa noite, gente. Rafaela, obrigado. Então, Rafaela, também saúdo todo mundo aqui, a Rafaela, agradecendo o convite para Patrícia e já parabenizando o Clemente aí, porque falar depois do Clemente, então eu vou falar um pouco mais da vida um pouco dentro das periferias. Eu sou Paulo Monsan, sou da direção estadual aqui do MST de Pernambuco, também da coordenação nacional do movimento, e acho que me deram um pouco a tarefa de estar aqui, porque nós estamos, nesse momento pandêmico, nós estamos construindo algumas experiências de trabalho que a gente está chamando de reconexão de trabalho de base com as periferias. E a ordenzinha dos vídeos, depois, quando a gente for aí, tem um que é mais geral, então não sei quem vai ajudar aí, Rafaela. Então, depois, para nós construirmos aí para frente, mas primeiro eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai botando os vídeos para ajudar a... Gente, eu moro aqui no Recife, também sou pré-assentado em um assentamento aqui em Moreno, em Pernambuco, e também, nesse momento aí de muito estudo, também faço um doutorado em agroecologia. Povo, vou pegar um pouco. O Clemente fez uma boa explanação em especial do mundo do trabalho, então, novamente, parabenizando o companheiro. Vou trazer alguns elementos também um pouco gerais aqui para nós entender um pouco melhor essa conjuntura e dizer assim, eu até pedi para a Rafaela, me deixa um pouco em segundo, porque a gente acabou de acabar o grito aqui em Pernambuco. Então, dizendo assim, está todo mundo vivo, inteiro e energizados, porque foi muito bonito, em torno de umas 15, 20 mil pessoas. Logicamente que eles também mobilizaram o lado de lá, mas assim, todo mundo saiu inteiro, porque estava todo mundo com muito medo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer.
E assim, eu acho que esse é um primeiro elemento para dizer nós estamos aí, estamos na resistência, estamos na luta. Trazendo um pouco assim esse momento e essa reconfiguração, inclusive mundial do mundo do trabalho, para entender um pouco melhor aqui, a gente está trabalhando dentro do MST, um pouco a gente entende um pouco, trabalha com esses princípios da crise aí de 2008, que, enfim, gerou várias alterações um pouco na configuração mundial, em especial essa relação entre Estados Unidos e China, que levou os Estados Unidos a desencadear uma batalha para reconquistar territórios que eles tinham meio que perdidos para a esquerda mais progressista, vamos citar em especial na América Latina e para o Caribe. Então, essa política nova, eu acho que é um elemento importante para dizer assim, nesse alinhamento geopolítico mundial, com os governos e, em especial, da relação dos Estados Unidos na luta contra a China. Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo, esse realinhamento geoeconômico significa, em outras palavras, aprofundar, que aí eu acho que o Clemente trouxe, as políticas neoliberais que vinham ainda da década dos anos 80. Então, se nós olharmos assim, tem roupagens diferentes, mas os governos Obama, Trump, Biden têm diferenças de estilo, mas a luta deles um pouco nessa reconquista, olhando para o nosso quintal aqui, para a América Latina, para a própria América Latina, mais ou menos a linha política não muda muita coisa. E no Brasil, assim, para atingir um pouco esses objetivos, era preciso, primeiro, afastar o PT, e segundo, que aí se consolidou com o golpe na presidenta Dilma, e segundo, botar essa aliança democrática que, na época, se nós fôssemos olhar uns anos atrás, pairava em cima do PMDB, do MDB, do DEM, por aí vai. O que atualmente agora a gente até pode apelidar de direita gourmet, né? Porque, enfim, é uma expressão mais tradicional dos nossos capitalistas brasileiros. Ou seja, essa classe, essa direita que está baseada e interessada em tornar entender o agronegócio como algo central, exportador, e no caso do campo, que é o que eu pego um pouco mais o recorte, foram, enfim, um desses grandes objetivos. Então, nessa reconfiguração mundial, a gente volta em patamares onde a gente pega simplesmente, e aí, em especial, mesmo na relação com a China, por isso que tem várias nuances nessa história, vai ter um golpe, não vai ter um golpe, qual é o laço que o próprio governo tem, qual a retaguarda internacional que tem. Por exemplo, no agronegócio é um terreno muito argiloso, entendeu? Tem todo um campo de apoio ao Bolsonaro, porém tem os interesses do agronegócio brasileiro não necessariamente embarcam nas aventuras do próprio governo Bolsonaro. Então, são coisas que a gente tem que ir levando em conta para a gente conseguir fazer algumas análises um pouco nesse período. Então, assim, é uma situação, se nós formos olhando, assim, a Dilma foi golpeada, o Lula foi preso, o Haddad e a Manuela praticamente caminhavam para vencer as eleições, aí entrou aquele processo da facada, a incidência dos Estados Unidos e de Israel na eleição brasileira, que isso, oxalá, um dia a gente consiga desvelar tanto quando foi desvelado, praticamente foi algo parecido com o que aconteceu em 89. Lá apelaram para como em 89, que apelaram para o Collor, para um filhote da ditadura, o que fizeram com o Bolsonaro. Ainda vou me ater mais uns minutinhos aqui. Então, nessa origem do governo Bolsonaro está nessa política da burguesia. Tipo, em 2018, apelaram para ele
com essa roupagem que aí conseguiram vender bem. Quem que é o Bolsonaro? Bom, sempre foi aquela topeira que estava ali aos seus 20 anos dentro do, enfim, dentro do parlamento brasileiro. E aí transformaram ele no cara do povão, no cara dos princípios, no cara, enfim, que é sério, que é honesto e por aí vai, contra a política tradicional brasileira. Hoje, naquela época, também, inclusive, tendo o próprio Centrão como inimigo desse processo. Ele venceu as eleições, que aí não temos, com a quantidade de fake news, não tem outra forma de dizer que não foi uma eleição fraudada, porque com a quantidade de mentiras que apareceram naquele período, e ele vem cumprindo um papel que foi desenhado, que aí eu acho que Clemente trouxe também alguns elementos, entendeu? E está entregando literalmente o Brasil. Então, com essa nova política neoliberal, está entregando o Brasil para fora. Ou seja, se amplia drasticamente, que aí nós vamos entrar um pouco para entender um pouco o perfil desses nossos trabalhadores que também estão na periferia. Se amplia drasticamente a nossa submissão à política internacional, em especial dos Estados Unidos. A desigualdade anda em larga escala, e aí eu acho que aquela matéria que eu acho que foi a Globo, o Estadão, que fez dos ossos, das filas dos ossos para fazer sopa, eu acho que é uma das mais tristes, mas aí depois eu vou partilhar um pouco aqui também. Nós temos uma campanha aqui, Clemente, que a gente constrói aqui, que se chama Periferia Viva Mão Solidária. A gente também constrói marmita para a população em situação de rua, inclusive junto com a CUT. E é um negócio triste ao extremo, porque, bom, a prefeitura faz uma parte, mas todo dia é gente nova chegando de todos os cantos, então é uma situação de desumanidade muito grande. E o que é mais triste, muitos dizendo assim, eu sou trabalhador, vim de Arapiraca, vim de não sei aonde, eu sou pintor, quero um emprego, não quero estar pedindo comida. Então, é uma situação muito dramática que a gente vive, eu acho que nas regiões metropolitanas de todo o Brasil, e aqui no Recife não pode ser diferente. Então, se nós pegarmos submissão, a desigualdade, o autoritarismo que o governo vem trazendo, e essa lógica desse praticamente de um subdesenvolvimento no próprio desenvolvimento do Brasil. Tudo se parou, né? Mesmo os nossos submarinos aí, que é um pouco mais na área militar, tudo está sendo entregue para a iniciativa privada. Então, isso vai ter um custo a longo prazo muito grande para o Brasil. Então, nós podemos dizer assim que o governo bolsonarista ele vem fazendo um tsunami da retirada de direitos da classe trabalhadora, porque começou com o Temer, né, gente? Se nós pegarmos ali logo, e o golpe do Temer, o golpe que aconteceu na Dilma não foi... Tinha problemas que eu acho que Clemente pontuou, mas assim, se nós pegarmos os retrocessos que aconteceram pós-golpe da Dilma, é algo que nós... não sei quanto tempo vai ser necessário para nós conseguirmos recuperar parte dos direitos perdidos. E aí, eu falo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, são coisas, por exemplo, que, bom, a reforma da Previdência não é um impacto imediato na vida do povo, mas isso, assim, a médio e longo prazo, praticamente o empobrecimento da população brasileira, e eu vou falar, inclusive, do campo brasileiro, porque boa parte do que circula de economia dentro das cidades do interior, elas vêm da previdência rural, entendeu? Então, é algo que, enfim, os direitos sendo tolhidos é algo que nós não vamos conseguir recuperar a curto prazo. E ainda somando tudo, nesse meio, levando em conta que nós estamos nesses últimos 10, 12, 15 anos, em uma crise mundial sem precedentes. Então, uma crise do próprio capitalismo. Ele chega em determinados tetos e agora é o momento de o capitalismo também se reinventar em determinadas formas. E para se reinventar, a tradicional forma é ampliar a exploração em cima dos trabalhadores. Nós estamos numa crise nacional.
uma crise sem precedentes. Nós pegamos ambiental, assim, o ano passado, que aí a gente viu isso em larga escala, o Pantanal teve 70% da sua área queimada. Eu acho que uma das fotos que mais me impacta é aquela de, lá sei eu, 500, 600, mil e poucos jacarés dentro de um pequeno barreiro lá, onde eles estavam quase morrendo de... Mas, assim, 70% do Pantanal, que a gente desde sempre entende que é um negócio da maior biodiversidade do Brasil e do mundo, queimados, Amazônia em larga escala, eles aprovando código florestal, aprovando os PLs da grilagem. Então, é algo que nós estamos, assim, em crise econômica nem precisa falar, né? Porque tudo está quebrando. Os desempregos aqui, que o Clemente disse, da Força de Trabalho, nós temos mais de 15 milhões de trabalhadores ativos desempregados. E ambientalmente, então, retrocessos nunca vistos na história. E economicamente é isso, é uma dificuldade, aí tudo sobe, a inflação sobe, até onde nós estamos colando alguns lambes, tipo, 5 quilos de feijão, R$ 40. Então, assim, não tem mercado mais barato, pelo menos no Recife, em alguns lugares está até mais caro, onde feijão baixa de R$ 8, entendeu? O arroz, R$ 30. Então, é algo, o quilo da carne não consegue. Então, é algo assim, o salário se mantém no mesmo preço, não tem aumento de salário e nós estamos drasticamente... Então, trazendo isso para dizer assim, a população brasileira, nesse último período, eu vou falar em especial nesses últimos 2 anos, em especial durante a pandemia, a população brasileira está passando fome e está passando em larga escala. E aí, infelizmente, esse governo aproveitou a pandemia para literalmente fazer passar a boiada dos interesses do capital e de suas leis com mais facilidade, aproveitando esse terreno fértil para o discurso e da prática do Bolsonaro, né? Então, empurrou, e aí eu boto nós, assim, esse período da pandemia empurrou parte da esquerda, quase por uma semi-clandestinidade, se a vida já estava dura antes da pandemia. Então, a dificuldade de nós avançarmos, o trabalho de base, no trabalho de diálogo com as periferias. Essa crise sanitária desse momento histórico dificultou totalmente, e combinou e concluiu com uma vitória da direita nas eleições. Nas eleições agora municipais, que a gente viu que não foram pequenas. O bom de 2021 é que a gente começou, depois de muito discute, faz ou não faz, a gente realmente deu um salto. Eu acho que as mobilizações, essa nossa 5ª mobilização, manteve um fôlego, nós estamos conseguindo manter um fôlego de mobilização. Fala no Recife, assim, que varia entre umas 15 e 30 mil pessoas na rua, que é um pouco o fôlego que a esquerda tem de colocar gente. O grande problema é que a gente não consegue sair um pouco do nosso umbigo. Isso é justamente o que nós temos condições de mobilizar. Tipo, o MST traz X gente, outras organizações trazem. E hoje ainda teve o fator um pouco do medo do que poderia acontecer com 2 mobilizações simultâneas no próximo período. Porém, todavia, entretanto, foi extremamente importante nós também fazermos mobilizações nesse momento da história e fazemos nesse 7 de setembro. Eu não sei como foi aí nos estados de vocês, mas aqui foi muito e extremamente importante. Então, gente, no momento que o Brasil está num desmonte do Estado brasileiro, onde tem a privatização correndo em larga escala, e o mais triste, isso que futuras gerações irão nos cobrar, a privatização da Eletrobras nesse período, aí vem junto dos Correios e por aí vai. Ainda bem que a Petrobras, pelo menos em parte já está, né? Mas não entraram com toda a sede ao pote. No momento, o que dá para dizer? E aí eu já queria chamar um videozinho. A condição da classe trabalhadora nas periferias urbanas está muito difícil. Muito difícil, eu digo que, assim, vou pegar vários bairros aqui que a gente atua, assim, muito poucas pessoas têm
o que o Clemente chamou aí, que está economicamente protegido, nas periferias urbanas. Eu acho que esse 1/3, Clemente, que está economicamente protegido, deve ser 1/10 que está nas periferias, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é que a pobreza ela está lá, porque não tem esse cordão de proteção social. Então, isso é um fato. A galera consegue viver com um bico, com alguma outra coisa, e com esse processo aí que também o Clemente trouxe bem, da própria uberização do trabalho. Então, muitas pessoas nos aplicativos e muitas pessoas... Um dado interessante, a gente começou aqui, rolou uma pesquisa aqui com a CUT para fazer um processo dessa... vamos tentar entender o perfil. Em fevereiro, em abril do ano passado, a gente pegou 5 pessoas que estavam nesse processo trabalhando com aplicativos. No final do ano passado, essas 5 pessoas já não estavam mais trabalhando com os aplicativos. Então, aquela piada triste que diz assim, o Bolsonaro conseguiu desempregar os desempregados, é um negócio muito real. E o que é mais drástico nesse processo, o que é mais triste, o que é mais forte é que, além de não ter o mínimo de proteção social, tanto assim, ainda tem o SUS que salva e que não deixa morrer de qualquer jeito. Mas, além de não ter isso, a fome chegou em larga escala. E aí, como a gente disse, os preços dos produtos que eu citei antes, mas assim, a fome literalmente é algo que está afetando diariamente, diretamente, os trabalhadores, em especial das cidades. Então, assim, eu sei que não só na cidade, no campo também, mas o campo, por bem ou por mal, o indivíduo vai ter a macaxeira dele, que a Dilma, inclusive, falava lá, e é um conhecimento ancestral. A macaxeira basicamente resolve boas partes da alimentação de um brasileiro. Se tivesse só a macaxeira, pelo menos de fome não morreria. Mas, assim, no campo, por bem ou por mal, tem algumas coisas que ajudam, mas na cidade não tem para onde correr, não. Então, a fome está aumentando diariamente em vários... nós criamos aqui, junto com essa campanha nacional Periferia Viva, que a gente chamou Mãos Solidárias, que a gente fez com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Fiocruz, mesmo com a Arquidiocese, aí, com os movimentos sociais. Logo no início da pandemia, a gente criou um negócio para transformar um espaço que é o Armazém do Campo para construir, para fazer marmita para a população em situação de rua, sabe? Não tem, assim, algumas estruturas parecidas aí com São Paulo, mas a gente foi fazendo. E nós... Até hoje, até o dia de hoje, nós estamos chegando em 617 mil marmitas produzidas e entregues para a população do centro do Recife. 100% com trabalho solidário e 100% com, com contribuição de trabalhadores e trabalhadoras, inclusive vários sindicatos da CUT, produtos que vem do MST. Aí eu queria ver se eu chamo um videozinho aí, eu não sei se... Esse aí, exatamente, se a gente pudesse botar esse aí, que aí dá um pouco o panorama final aí para... Pode passar. A pandemia chegou ao país quando brasileiras e brasileiros já enfrentavam o desmonte das principais políticas públicas e as consequências de reformas neoliberais que levaram a cabo os seus direitos. A falta de medidas efetivas para conter o avanço da Covid-19 escancarou a desigualdade social que só se aprofundou desde então e evidenciou a crise política e econômica em que o Brasil se encontra. Movimentos da Frente Brasil Popular, que já vinham construindo processos de resistência ao avanço neoliberal, criaram a Mãos Solidárias. A iniciativa tinha o intuito de distribuir refeições para as populações em situação de rua das redondezas do Armazém do Campo, no Recife, do Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Pernambuco, o MST. Já foram distribuídas mais de 450 mil marmitas, 10 mil cestas básicas e 21 bancos populares de alimentos foram instalados em comunidades da periferia, que são abastecidos com alimentos da reforma agrária produzidos em assentamentos do MST. A partir daí, surgiram muitas outras ações. Iniciamos a implantação de 10 hortas comunitárias e também de farmácias vivas. Formamos 1.500 agentes populares de saúde que dão suporte a 26 mil famílias da periferia.
Bicicletas da Saúde levam informação de combate à contaminação do novo coronavírus após serem montadas em oficinas de qualificação profissional. Com uma rede de cerca de 300 costureiras voluntárias, produzimos 30 mil máscaras de proteção para serem distribuídas nas comunidades e incentivamos a busca coletiva por geração de renda, remunerando as costureiras pela produção de coletes para os agentes. Inauguramos uma rede de bibliotecas populares para estimular o hábito da leitura em bairros periféricos. Enquanto a Amazônia e o Pantanal sofrem os ataques do extrativismo e do agronegócio, nós resistimos, plantando árvores da solidariedade. Atualmente, iniciamos o reflorestamento em assentamentos do MST. A primeira ação plantou 350 mudas na beira do rio Várzea do Una, no assentamento Che Guevara, em Moreno. Precisamos continuar. Povo, isso é só para trazer um pouquinho, um pouco retratar, e melhor que eu falar, é melhor ver as imagens, né? Retratar um pouco esse processo, um pouco da solidariedade, porque eu, particularmente, nós estamos convencidos de que não há uma outra forma de trabalho e reconexão com as periferias sem estar nas periferias, sem estar fazendo trabalho, sem criar os vínculos necessários. Que em tempos históricos se fazia ou pelo chão de fábrica ou se fazia pelas igrejas, em especial pela Igreja Católica, e agora tem outros. A Igreja Católica, enfim, a SEBS perde todo aquele vigor, as igrejas evangélicas entram com toda escala e é quem está lá, entendeu? Não é assim, quando tem alguém que está fazendo a faxina, uma companheira que está fazendo a faxina na casa de alguém aí, quem se atrasou, quem dá o suporte para ela é uma irmã da igreja que está lá dentro do... e aí, povo, esses vínculos são formas que nós vamos ter que conseguir de reconstruir essas conexões com esse fragmento da classe trabalhadora, estar lá. Então, porque tem setores que falam, um pezinato, isso, aquilo, mas é imprescindível nós conseguirmos fazer um ascenso para nós retomarmos, enfim, as lutas de massa se nós não estivermos construindo e não estivermos junto. E aqui, assim, o nosso carro-chefe, como é que a gente conseguiu a entrada? Aí falo mais assim, o MST, alguns setores e os movimentos da Frente Brasil Popular, nós criamos um negócio com a Fiocruz chamado Agente Popular de Saúde. Se depois puder deixar ele aí, que é o último que eu vou passar para as ponderações finais. Então, esse agente, a gente conseguiu, e foi um negócio bem espontâneo, precisamos fazer alguma coisa na pandemia. A Prefeitura do Recife, mesmo o governo do Estado, estava dizendo que não, os próprios ACS têm que ficar nas unidades de saúde, ninguém sabia como é que o vírus ia se portar, não tinha EPIs básicas para os trabalhadores de saúde, e todo mundo com medo. Vocês lembram, lá em março, abril, aí veio essa ideia, não, nós precisamos dar uma orientação para as nossas organizações. E isso virou um rastro de pólvora, tanto que semana passada nós formamos 800 agentes dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Das comunidades, um cursinho básico, um curso de extensão de 20 horas, dividido em 4 módulos, onde se fala o que é o vírus, como se portar, como é que fazer os encaminhamentos, quais as variantes, e, por fim, um último, como a gente organizar a comunidade, por uma associação, e isso recriou formas. Paralelo a isso, o MST entrou no que a gente chamou de isolamento produtivo, ou seja, as áreas ampliaram a produção, 5 minutos para nós fechar. E começamos a fazer doações organizadas para essas periferias. Então, é uma forma que nós estamos achando, junto com os sindicatos e com os movimentos do campo, a gente fazendo isso através da alimentação e da alimentação saudável, a gente fazendo esses processos de doações mensais de alimentos que vai recriando vínculos, não resolve tudo. Junto com os agentes populares de saúde, vai recriando algumas formas de vínculo e de estar presente. Querido, se pudesse passar o videozinho dos agentes, eu encerro com umas ponderações aqui. É o Mãos Solidárias, Paulo? É um que tem alguém com bata branca na frente. Mãos Solidárias, não. É um... Mãos Solidárias. Ele está com uma pessoa de costa.
de branco. Essa rede de bancos populares de alimentos é uma iniciativa da campanha Mãos Solidárias que mobiliza em torno da doação de alimentos, a busca de atendimento à população que mais precisa nesse contexto de pandemia. Nós recebemos no Banco Mãe, nesse momento de inauguração, 12 toneladas de alimentos da agricultura familiar, do sertão, do agreste e da zona da mata de Pernambuco. E vamos redistribuir esses alimentos em 21 comunidades do Recife e região metropolitana. A solidariedade é o único caminho que a gente pode ter nesse momento e nós do campo, nós agricultor familiar, poder ajudar a cidade a poder se alimentar todos os dias. Essa ação é importante porque ela visa justamente resgatar a dignidade da pessoa humana, dar a possibilidade não somente de ter o alimento, mas de ter, de fato, sua dignidade resgatada. E a fome chega na periferia primeiro do que o próprio vírus, né? A gente viu primeiro o vírus ali no grande polo central, nos centros urbanos. Quando chegou na favela, a fome já tinha chegado antes, porque a trabalhadora doméstica já não estava tendo emprego, muita gente já foi demitido, 30% do salário foi reduzido, então muita gente já estava em situação de fome e de miséria dentro das favelas. E aí a gente pensou, vamos precisar criar um mecanismo interno aqui dentro da comunidade para suprir essa necessidade. E o que nos move é essa esperança e o entendimento de que não podemos descansar enquanto tiver alguém passando fome na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Beleza, querido, obrigado. Povo, então aí também retrata um pouquinho um pouco da própria campanha. Isso aí que a gente criou, a gente está chamando de rede de bancos populares de alimentos. Então, das 100 e poucas comunidades que a gente fez os cursos dos agentes populares de saúde, nós ainda nos consolidamos com esses bancos e 30 e poucas comunidades que mensalmente rola esses processos de doação. E para um fechamento, também trazendo isso junto com essa análise do governo, a nossa situação não é fácil. Eu acho que é bem mais fácil do que a gente foi às eleições lá no final de 2018, mas a boiada segue passando com tudo, e aí os Correios foram agora esse mesmo arroubo de hoje. Porém, por um outro lado, as nossas mobilizações sociais começaram, mas são muito insuficientes, elas são importantes para estar na rua, mas não impede de a boiada passar e muito menos conseguir fora Bolsonaro, um impeachment. Todas as pesquisas mostram que o Lula ganharia praticamente no primeiro turno, mas, todavia, entretanto, não vamos esquecer que a eleição é só daqui a um ano. E, assim, no plano político eleitoral, como a gente vê nas análises aí, são muitas forças que estão jogando e fazendo diferentes setores da classe dominante estão com interesses diferentes. Acho que na burguesia não tem nenhum setor que está do lado do Lula, não. Na real, acho que nem em 2002 aconteceu com aquela carta, só em 2010 é que teve, eu acho que uma fração do empresariado que entrou nesse diálogo aí. Então, há várias posições, eu acho que as mais fortes essa direita gourmet que aposta na terceira via e aí tenta emplacar, é o do Rio Grande do Sul, é o Dória, é o Huck, por aí vai. E a extrema-direita bolsonarista, né, que está decidida a ganhar as eleições a todo custo, com eleição, sem eleição. E, por fim, acho que foi muito importante, muito, mas muito importante, a nossa presença nas ruas agora, e concluindo um pouco as nossas perspectivas da nossa luta popular também visando esse campo eleitoral. Primeiro, não tem outro remédio, nós já estamos falando isso há 20 anos, mas nós temos que avançar, e aí isso serve para o movimento sindical, serve para o movimento social, nessa reconexão com a classe trabalhadora, na reconexão com as periferias, nós temos que avançar no trabalho de base, não tem outra coisa, nós temos que avançar e criar formas de estarmos junto com a classe, senão só de discurso a gente não vai conseguir avançar e não vai conseguir fazer nada. Bom, Lula ganhando tem que tomar posse e criar as condições para governar. Para isso é preciso ter muita clareza
do que está em jogo, né? Então, primeiro tem uma crise mundial, uma crise nacional, a extrema-direita raivosa e parcelas da nossa esquerda muito confusa aí nessa história. O que nós temos que estar claro que a tarefa central desse momento histórico é derrotar o Bolsonaro, porque tem todo um tensionamento com o programa do Lula, mas nesse momento nós temos que derrotar o fascismo e derrotar o Bolsonaro. É preciso ter clareza que os nossos inimigos ainda é o governo dos Estados Unidos, a direita gourmet e a classe capitalista. Enfim, essa extrema direita que está aí nos gera e nos bota em situação de medo. E nós temos que ter uma estratégia clara no programa. Tem que ter claro que o nosso objetivo para chegar é nós fazermos as contra-reformas necessárias para desmontar tudo que, aliás, para ressuscitar tudo que eles desmontaram desde 2016. Reestatizar o que tiver que reestatizar, o que foi privatizado, anular as leis golpistas, aí a reforma da Previdência. E nós vamos ter que, e aí tem que ser crucial e imprescindível que a grande aliança tem que ser da esquerda, tem que ser com o povo para defender esse programa anti-bolsonarista, antifascista e anti-neoliberal. E aí é isso, gente. Acho que não tem muito... Não podemos também nos botar o rabinho entre as pernas, porque a tendência é isso, todo mundo que está numa situação mais confortável vai esperar. Nós temos que estar com uma resistência ainda, uma resistência ativa, ou seja, nós temos que estar nos cuidando, mas nós temos que estar junto e organizando o povo. Desculpa aí se eu passei um pouco do tempo, mas eram um pouco essas contribuições aí para trazer um pouco para o nosso debate. Bom, Paulo, agradeço você por essa exposição, né? Fez para a gente aí uma análise de conjuntura mesmo desse desmonte do Estado, né? E dessa ascensão desse governo aí, pegando carona aí com a fala do Clemente, que destrói e constrói, né? Que faz esse duplo movimento de destruição e de construção, né? Dessas frações da burguesia como agronegócio exportador que sustentam, né, que dão essa base aí de apoio para o governo, né, e também na sua fala, né, uma questão muito importante é a questão desse empobrecimento da população, esse desmonte do Estado, essa ausência do Estado, né, e então você tem então um processo de empobrecimento da população e aí os movimentos sociais eles acabam tendo que suprir essa lacuna, né? Porque as pessoas têm fome, as pessoas, né, precisam sobreviver, né? Então e o papel do MST, que você vai, a partir dessa experiência que vocês têm aí, num contexto de pandemia, que vai trazer ainda mais, vai acirrar mais essas desigualdades sociais que já existem, né? E que também, a partir desse processo de precarização cada vez mais intenso aí desse trabalho, né? Mas uma questão muito importante que você coloca na sua fala é como que essas ações, você chama muito atenção para essa questão de você fazer uma reconexão com a classe trabalhadora. Isso é uma palavra que apareceu muito na sua fala, né? Você sempre enfatizava isso, essas ações como uma oportunidade de fazer essa reconexão com a classe trabalhadora, né? Que tem também relação com a fala do Clemente, quando ele está discutindo a questão dessa solidariedade, da construção dessa solidariedade nesse momento de extremo individualismo. Tudo. Então, assim, eu tenho algumas questões, eu anotei várias questões aqui, mas eu vou colocar uma questão para o Clemente, uma questão para o Paulo, e tem uma outra questão que eu tinha formulado também, que a Paula Marcelino acabou fazendo ela, e eu vou também ler, né? Porque era exatamente essa uma das questões que eu tinha colocado. Então, para o Clemente, né, você afirmou que o governo, né, ele destrói para construir, destrói para poder retirar os direitos, né, desmontar o Estado, esse Estado
todos esses direitos sociais trabalhistas, para construir, né, e ao mesmo tempo visa construir essa nova ordem reacionária, conservadora, retrógrada, né? Então a minha questão é, né, quando os movimentos sociais, quando eles lutam, né, contra essa retirada de direitos, né, que é contra essa destruição, digamos assim, né, eles conseguem lutar também contra a construção dessa nova ordem? Né? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ou seria necessário, né, ações específicas, né, contra a construção dessa nova ordem, né? Ou seja, ações específicas para construir uma nova sociabilidade, que seja que resista a essa nova ordem, né? Que resista também a esses dispositivos de subjetividade dessa nova ordem, né? Eu não sei se ficou claro a minha pergunta, mas ou seja, essa luta contra essa retirada de direitos, contra essa destruição, né? Ela atinge também a luta contra a construção, ou seriam necessárias ações específicas para isso? E se seriam, né, você pensaria no quê e o que, né, que você apontaria como caminho aí, né? Porque a sua fala foi muito de buscar, diante dessa nova dinâmica, e buscar caminhos, né, de enfrentamento para uma realidade que não é mais a mesma que nós tínhamos antes, né? E para o Paulo, né, eu queria perguntar, né, você fala, como na sua fala você ressaltou muito essa questão dessa importância de fazer essa reconexão com a classe trabalhadora, né? Eu queria perguntar para você, a partir desse trabalho que vocês desenvolvem, né, mãos solidárias, né, esse projeto específico que vocês realizam, de oferecer essa alimentação e, ao mesmo tempo, as máscaras aí para as pessoas na época da pandemia, na periferia, como que é possível, né, ou é possível aumentar a consciência política da população a partir dessas ações? Ou seja, né, para que as pessoas possam fazer uma conexão e entender que aquela situação de pobreza, de empobrecimento nas quais elas se encontram, tem uma relação com políticas de governo, com determinados direcionamentos políticos, né? Então, são essas duas questões. E eu acho que vou colocar aqui a da Paula também, que é para o Clemente, na reestruturação necessária do sindicalismo, tal como você apontou como desafio, se há espaço para a luta pela irrestrita liberdade sindical. Seria isso. Eu acho que a gente podia fazer esse primeiro bloco, né? E depois a gente vê as outras perguntas. Oi. Quem começa? Eu, Paulo? Vai lá, Clemente, vai lá. Tá bom. É que tem mais, acho que eu já estava vendo aqui, tem mais umas 3 ou 4 perguntas ali. Olha, essa questão que você colocou, Rafaela, é bem difícil de ser pensada, né? Acho, sendo assim, tentando ser o mais claro possível, acho muito difícil a gente resistir no contexto em que a gente está posto. Se a gente estivesse em outro país, com outro governante, com outro estado, com outro congresso, mas nesse contexto é muito difícil, é o que o Paulo colocou. A boiada está passando, ainda vai passar muita coisa, estamos conseguindo algumas coisas, mas o estrago vai ser muito grande, a destruição é muito grande. Eu olho para frente e acho que nós, se fizermos tudo muito certinho, nós vamos demorar umas 2 décadas para recuperar parte do que nós perdemos, e parte nós não vamos jamais recuperar, creio. Jamais, pensando 1, 2, 3 gerações para frente, até quando acabar a minha vida, eu não vou ver essas coisas mudarem. Infelizmente, então é uma mudança muito profunda, não é uma mudança só da ordem Bolsonaro, ou seja, o fato de tirar o Bolsonaro e colocar um outro governante, coisas ainda estarão sendo perpetuadas. Acho que a gente tem uma disputa estrutural. O neoliberalismo recolocou a centralidade da propriedade em todas as suas extensões, então isso vai ser uma mudança
cultural e política fundamental para a gente fazer qualquer disputa para frente, com o nível em que eles conseguiram garantir, por meio do Estado, a perpetuação da propriedade nas mais variadas formas. É muito difícil pensar uma sociedade uma tendência igualitária, muito difícil, então é uma mudança profunda. Essa mudança profunda exigirá, se a gente quiser fazer maioria no Congresso Nacional e um governo sem pano de imaginação, como diz lá, vamos pensar um processo de construção político muito profundo, significará repensar profundamente o Estado, o papel das políticas públicas, a forma de organização do Estado, a forma com que a gente pode organizar atividades econômicas, comunitárias, de cooperadas na relação com o Estado para fazer isso descentralizado no território, imaginar como a questão ambiental e a questão dos cuidados, as mais múltiplas dimensões dos cuidados, imaginando nisso saúde, educação, tudo como grande atividade humana, na medida em que a tecnologia pode ocupar um outro espaço, como que isso pode ser redistribuído do ponto de vista da renda. Isso necessariamente exige uma outra concepção radicalmente diferente do que nós temos hoje do ponto de vista da tributação e da gestão do orçamento. Nós temos uma péssima gestão do orçamento público. Então, são tantas transformações estruturais, e quando você olha para a nossa forma de resistência, ela está muito distante disso tudo que precisa ser feito, né? Resistir na proteção dos trabalhadores, que é fundamental o sindicato fazer, mas está protegendo no máximo 1/3 da sociedade. 2/3 está desprotegida e olha para a gente e diz: vocês são os privilegiados, porque nós jamais teremos essa proteção, que vocês acham que é pouco, e nós sabemos que ela podia ser melhor, mas aqueles outros têm uma distância hercúlea, é inimaginável que eles consigam alcançar o que a gente conseguiu proteger. Vou dar um exemplo. Com os bancários, por exemplo, pegando os bancários, que eu já que usei esse exemplo ali antes, falando da proteção que os bancários produzem por meio do seu sindicato. O sindicato dos bancários hoje protege mais ou menos 400 mil trabalhadores e trabalhadoras do setor financeiro. Entretanto, no setor financeiro, eu trabalho entre 1,5 milhão e 1.700.000 trabalhadores e trabalhadoras. Tem 1 milhão a 1.200.000 trabalhadores e trabalhadoras no setor financeiro que não são protegidos pelo sistema bancário de organização sindical. A mudança estrutural significa os sindicatos se reorganizarem e constituírem uma capacidade organizativa de representar e proteger 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras. Isso é uma mudança radical em toda a organização sindical. Bom, aí a Paula perguntou: mas nós podemos pensar essa reorganização sindical dentro dos paradigmas da liberdade sindical? Eu acho que sim. Agora, na liberdade sindical, nós teríamos que ter a capacidade política de dizer: nós vamos ter sindicatos unitários. Uma decisão política dos trabalhadores de constituir sindicatos unitários. Por quê? Porque a organização sindical neoliberal imposta por esta dinâmica é de fragmentação e, no máximo, de sindicato por empresa. No máximo, preferencialmente sem sindicato. E quando tiver por empresa, para fazer acordo por empresa. Aonde a liberdade sindical avança, caminha para a liberdade sindical propagada por sindicatos por empresa. Talvez o exemplo mais clássico da ordem neoliberal é o sindicalismo chileno. Bom, mas não é esse o modelo sindical que vai enfrentar essa ordem. Então, a liberdade sindical, como fundamento, como princípio, precisa ser materializada numa ordem de estratégia sindical que exija uma resposta ao mundo que fragmenta. Enquanto o mundo fragmenta o trabalho, nós temos que agregar. Enquanto o mundo individualiza, nós temos que criar solidariedade. Enquanto o mundo abre uma disputa, que é uma disputa de afundar no pântano, nós temos que sair dessa disputa e criar uma outra ordem que permita a unidade dos trabalhadores. Bom, para inventar isso, que não vai ser mais imposta pelo Estado, exige uma maturidade política a ser construída. Então, Paulo, a liberdade, a resposta da liberdade não é o pluralismo que alguns imaginavam lá nos anos 80.
né? E que muitos imaginaram como uma saída automática daquela situação que nós vivíamos do ponto de vista do sistema sindical, sem imaginar qual é a resposta que nós vamos dar do ponto de vista organizativo. E não necessariamente as nossas respostas foram respostas inteligentes do ponto de vista de uma criação de resposta organizativa. Se você pegar o sindicalismo no setor público no Brasil, você vai ver que ele é uma cópia, em parte, de um sindicalismo de base industrial, pensar, não refletido do ponto de vista da organização desses trabalhadores, para uma organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público, com respostas para esse tipo de vínculo laboral, né? Quando você faz uma greve no setor privado, você atinge a rentabilidade, o lucro e a produção econômica naquele setor. Quando você faz uma greve no setor público, você não tem a mesma eficácia, é outra lógica. Portanto, exige uma outra lógica de organização sindical e de formas de luta. Fazer greve no setor público é radicalmente diferente de fazer greve no setor privado. E fazer greve no setor privado com os motoboys hoje, com esse tipo de vínculo, é radicalmente diferente, porque a solução a ser criada é muito diferente do ponto de vista da construção dessa solução que a greve explicita como conflito. Então, imaginar as soluções significa criar respostas políticas para cada um desses contextos. Creio que, no contexto presente, a nossa tarefa sindical é construir organizações sindicais que agreguem, construir organizações sindicais que expandam a representação, que essa base da representação significa, inclusive, fusão de sindicatos, agregação, que signifique uma forma de representação mais horizontal e, provavelmente, um sistema de proteção social, laboral, previdenciária, sindical, que exigirá das políticas públicas uma grande capacidade de resposta universalizante dessas produções. Para esse mundo laboral que está se colocando daqui para frente, as convenções coletivas e acordos coletivos protegerão cada vez um grupo menor de trabalhadores. Nós vamos ter que inventar sindicatos que consigam construir formas diferenciadas de fazer a proteção social, laboral e sindical e previdenciária acontecer. Muito diferente daquelas que nós vimos até agora no sindicalismo. E, nesse sentido, o Estado, as políticas públicas, todas elas serão revaloradas. Talvez a organização sindical no local da moradia ganhe um novo significado e uma nova urgência estratégica, assim como as lutas identitárias da participação, especialmente do ponto de vista das igualdades, especialmente a participação de mulheres e negros nessas lutas, essas agendas devem e precisam ganhar muita presença na luta sindical. Então, vou passar a palavra para o Paulo Mansan, só a encerrar aqui, por causa do tempo, as perguntas aqui, as questões. Paulo. Oi, então, assim, como essas ações podem fazer algum tipo de reconexão e como é possível aumentar um pouco a consciência política da população? No nosso caso, gente, eu acho que só o fato, em alguns momentos, de ter o contato com o MST ou com algum sindicalista, isso já dá um choque, porque aí o povo consegue apalpar e... Mas, assim, basicamente, a gente trabalha com um primeiro encontro, onde dá a conexão, que é esse encontro sobre Covid, sobre os cuidados e etc., e isso gera um primeiro laço e um primeiro contato. Aí, posteriormente, iniciamos processos de doações e a gente, no meio dessas pessoas que vão surgindo, a gente vai, nesse possível curso, botando outras pautas necessárias, que muitas hortas comunitárias, o cuidado com o bairro, o cuidado, limpeza de rua, coisas assim práticas da vida, e isso a gente está acreditando que é possível a gente também avançar, inclusive, quem está ali é a CUT, quem está ali é o MST, quem está ali são outras pessoas. Então, com esses bairros, é lógico que assim, para isso ter um impacto na sociedade, nós precisaríamos
tem um grande mutirão de toda a esquerda que, infelizmente, e aí não sei se o Clemente concorda, mas assim, boa parte ainda está muito bitolada nas eleições, entendeu? O pessoal pensa em ir para uma periferia para ver o seu reduto eleitoral direita ou esquerda, então ninguém pensa em criar um vínculo maior com aquela comunidade, ou mesmo lá de dentro. Quando se aproxima, tem essa pegada, e aí, assim, em larga escala, em especial os evangélicos, porque, povo, é uma linha muito clara, assim, nós temos uma turma muito boa aqui dos evangélicos contra o fascismo, mas, assim, é uma minoria muito pequena, entendeu? O grosso, e os pastores não têm pudor, é um negócio bem escroto de entrada para alguns dizendo assim, vamos para o ato do Bolsonaro no dia 7, vamos fazer isso, é um negócio... então, a gente está acreditando que, em alguns casos, e nesses acompanhamentos, a gente está conseguindo dar esses saltos. É um trabalho de formiguinha, e acho que também é simbólico porque é no centenário do Paulo Freire, né? Então, essa pegada que, em outras palavras, a gente vai falar, é educação popular na veia, né? Não tem... Mas, para fazer educação popular, tem que ter vínculo, tem que estar junto, tem que caminhar lado a lado, tem que estar fazendo aquilo. Não adianta, não é com as nossas lives que nós vamos conseguir. Ajuda, mas não é elas que vão resolver, em especial nessas entradas, porque tem que estar com o sofrimento do povo e com em especial as angústias. E para ter esse contato e esse vínculo é somente junto, de lado a lado, nos lugares mais difíceis. Então, eu acho que essa fala que nos últimos 20 anos a gente vem fazendo a retomada do trabalho de base, ela se mantém mais presente possível. E esse trabalho de base é com vínculo, é com conexão, reconexão, porque assim tem muita gente nossa também da esquerda que está adormecida em todos os cantos. Às vezes as brigas políticos partidárias, ou mesmo assim boa parte nem tem está nessa gama aí lulista, petista, mas nem tem muito vínculo com nada. Então, tendo algum tipo de chacoalhada, é possível de nós avançarmos. Logicamente que para nós fazer algo para avançar mais no rumo da Revolução Brasileira, nós precisamos de uma frente muito maior de forças trabalhando para fazer isso. Então, é isso, querido. Tem que terminar às 8h45 mesmo, né? O horário. É isso? Bom, porque então acho que não dá tempo para fazer mais nenhuma pergunta, né? Porque tem pelo menos umas 4 perguntas ainda aqui. Então, acho que não daria tempo para poder estar fazendo, que já são 8h41, né? Infelizmente, gente. Então, a gente precisa fazer outra mesa dessa, outra sessão especial dessa, né? Porque valeu a pena, eu acho que tem muitas questões mesmo. Eu mesmo tinha outras questões que eu tinha formulado aqui que não deu tempo de colocar, né? Mas, assim, eu queria agradecer muito mesmo, Clemente, ao Paulo e a todos que estão aqui participando, perguntando, questionando, contribuindo aqui, né, para a gente poder estar pensando essa questão das lutas, das resistências dos trabalhadores. Assim, acho que a gente teve um panorama aí dessa conjuntura política e também dos desafios que se colocam, das questões que estão sendo mais importantes, né, nessas lutas hoje, como que, ao mesmo tempo, se colocam também outras questões de reformulação, de recriação desses movimentos sociais, desses partidos, desses sindicatos, a partir dessa realidade e que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, queria agradecer mesmo muito a vocês e, né, pensar que, né, vamos ver se a gente faz depois continua esse debate, que ainda ficou muita coisa aqui, né, para ser respondida aqui, muitas questões. É isso. Querida, Clemente, né, eu acho que nós só temos que agradecer também, foi um prazer estar... Eu falei, Rafaela, eu estou saindo do grito, vou estar morto, mas eu vou
vamos estar junto lá, porque é importante. Então, agradecendo a presença também de todos e pelo convite aí. Foi um prazer estar com o Clemente aí na luta aí, companheiro. E Rafaela, obrigado pela condução de tudo e para quem estava aí na equipe técnica fazendo as coisas acontecerem. Daniela, etc. Obrigado também. Soma as palavras do Paulo. Obrigado, Paulo. Prazer estar com você. Parabéns pela exposição. Agradecer em nome da Rafaela, toda a equipe, da Patrícia, todo o debate. Parabéns por mais essa atividade da Beth. Parabéns e o sucesso aí de todos os debates feitos ao longo desse mês. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisinha agora no final, que como a gente tinha muitas perguntas e uma expectativa muito grande com essa mesa, que porque nós temos vamos tentar, viu, Clemente e Paulo, na nossa Assembleia Final, produzir uma carta de Uberlândia com uma agenda prioritária, né, de luta trabalhista. E aí, então, vamos pensar em discutir, chamar vocês para a gente discutir, quem sabe, né, essas propostas que vão sair daqui, né, de forma não só para divulgar, mas também para instigar o movimento sindical e os movimentos sociais, o MST. Então, fica aí a sugestão, né? Muito obrigada. Imensamente. Fico à disposição, Patrícia. Só me convocar. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Boa noite, gente. Vamos... perdão, professor Clemente, o senhor quer falar? Tá. Estamos finalizando essa sessão especial agora. Eu gostaria de agradecer em nome da Beth, a coordenadora, a professora Rafaela. Gostaria de agradecer também ao Clemente, ao Paulo. Fizeram falas importantíssimas. Foi um privilégio poder ouvir vocês. Gostaria também de convidar todos que estão assistindo a continuar acompanhando a programação da Beth, que a gente vai ter ao longo da semana. E gostaria também de desejar uma boa noite a todos e a todas.